Seja bem-vindo de volta à Flama TV. Hoje eu trago para vocês um pequeno especial de aniversário, já que eu completo neste mês de agosto 46 anos. E aí eu trouxe para vocês 46 álbuns que estão fazendo aniversário neste ano de 2023. Claro, a gente não comemora o aniversário de cada ano de qualquer disco, mas a gente comemora ou lembra quando um álbum completa 10, 20, 30, 40 ou 50 anos. E eu trouxe para vocês então 46 álbuns que estão completando aniversário decimal neste ano de 2023. E eu trouxe especialmente, são 3 álbuns de 1973, outros 10 álbuns de 1983, 13 álbuns de 1993, mais 10 de 2003 e mais 10 para encerrar de 2013, né? E curiosamente, ao fazer essa lista, eu esperava trazer para vocês aqui mais álbuns de 1983, já que a década de 80 é a década que concentrou os melhores lançamentos no âmbito do rock e do heavy metal, que é o estilo que eu mais gosto. Mas curiosamente foi o ano de 1993 que eu encontrei mais álbuns que merecem ser celebrados. Olha só, isso para aqueles que dizem que os anos 90 foram fracos em termos de rock e heavy metal. Pelo contrário, anos 90 foi um período muito rico, com bastante variedade, sobretudo no metal extremo. E é por isso que eu trouxe 13 álbuns de 1993. Mas vamos começar então com 1973. Eu trago 3 discos deste ano de 1973. A começar pelo Dark Side of the Moon. Sim, o célebre disco do Pink Floyd, um dos mais vendidos discos de todos os tempos, completa neste ano de 2023 50 anos. Bem, esse disco dispensa comentários e apresentações. É o disco clássico, né? E é aquele que eu considero o melhor disco do Pink Floyd, como eu já comentei aqui neste canal. Outro álbum que está completando 50 anos de existência é esse aqui, Houses of the Holy, do Led Zeppelin, lançado em 1973. Um disco que veio na sequência daqueles 4 primeiros, né, que levam os títulos 1, 2, 3 e 4. E esse álbum é bastante interessante, eu gosto bastante de algumas faixas, como No Quarter, como The Song Remains the Same. É um disco que eu gosto bastante do Led Zeppelin. Bem, e para completar, em 1973, mais um disco do Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, né? É um disco que é bastante interessante, tem, como todos os discos do Black Sabbath dos anos 70, são clássicos, né? E esse não é diferente, a faixa título tem aquele riff bastante pesado. Eu gosto também da Sabra Cadabra e da música Killing Yourself to Live, que é um título aí que dá muito o que pensar no sentido filosófico, não é? Bem, mas com Black Sabbath a gente chega então a falar mais de heavy metal propriamente dito. E aí eu vou dar um salto para 1983, ano em que o heavy metal deu um salto, né, para o metal extremo, principalmente a partir desse disco aqui do Metallica, Kill 'Em All, lançado em 1983, considerado o primeiro disco de thrash metal, já que ele veio antes do disco que também foi lançado em 1983, o primeiro do Slayer, Show No Mercy, né? Um disco aí que hoje a gente coloca como disco de thrash metal, né? Por conta dessa onda que veio nos anos 80, mas é um disco que se liga ali àquela primeira onda do black metal, né? E então nós temos o Show No Mercy do Slayer. Um outro disco satânico, mas que não tem nada a ver com metal extremo, nem com thrash, nem com black metal, é esse aqui, Shout at the Devil, do Motley Crue. Sim, glam metal. Segundo disco de estúdio do Motley Crue, o
Shout at the Devil, que tem, né, esse título, tem na capa um pentagrama. Eu tenho aqui o vinil também, e tem agora essa versão relançada, né, foi lançada em Digipack, relançada aqui no Brasil no ano passado, se não me engano, que eu comprei esse ano, os 5 primeiros do Motley Crue. E é um disco aí que, né, embora não seja nem um pouco metal extremo, tá nessa onda do heavy metal oitentista com essa temática ocultista. E aí temos também um álbum que também não é de black metal, embora pareça um pouco, que é do Satan, Court in the Act, um clássico da New Wave of British Heavy Metal. Primeiro disco do Satan, né, e talvez o melhor de todos desta banda, né, uma banda bastante interessante. Eu já comentei ela um pouco aqui no canal. Completei minha coleção do Satan e em breve vou fazer um especial sobre essa banda importantíssima do metal dos anos 80. Bem, outro clássico, o primeiro disco solo do Ronnie James Dio, o Holy Diver, também lançado em 83, né? E aqui nós temos uma sequência de discos ligados ali à família Black Sabbath. Ozzy Osbourne, Bark at the Moon, também lançado em 83. Também foi lançado em 83 um disco do Black Sabbath, Born Again, que é um disco, né, especial na carreira dessa banda, porque é o único que tem o Ian Gillan nos vocais. É um disco que tem uma produção um pouco estranha, mas tem uma sonoridade interessante e muitos gostam bastante desse disco, que é bastante pesado, bastante interessante, embora não seja de fato dos melhores do Black Sabbath. Também não é o melhor da banda, mas em 83 o Motorhead lançou Another Perfect Day. Para muitos talvez o mais fraco álbum do Motorhead, álbum que contém na guitarra não mais o Ed Clark, mas o Robo, o guitarrista do Tin Lizzy, aqui com o Lemmy e Phil Taylor, melhor dizendo, né? Phil Animal Taylor na bateria. Então esse é o trio deste álbum de 1983, Another Perfect Day, que é o disco que o Lemmy, né, ele gostava, né? Ele sempre separou ali até o final da carreira do Motorhead, tocava algumas faixas desse disco. Bem, um outro clássico de 1983 que não poderia deixar de ser mencionado, Peace of Mind do Iron Maiden, né? Um dos grandes clássicos do Iron Maiden, né? Nós temos aqui, a minha favorita desse álbum é a épica To Tame a Land, mas todo o disco é sensacional e é um dos clássicos absolutos do Iron Maiden. Um grande clássico para terminar os discos de 1983, Melissa, do Merciful Fate. Aqui nós temos um heavy metal tradicional, mas com a temática satânica, e portanto Merciful Fate é catalogado como uma banda da primeira onda do black metal, né? Aqui com o King Diamond. Essa é uma versão especial aqui que eu tenho com um DVD que contém um show em Eindhoven, na Holanda, em 1983. Então, Melissa, Merciful Fate. Então vamos dar um salto para 1993, um grande ano do heavy metal, começando com o Merciful Fate, que depois de um longo hiato voltou com esse álbum aqui, In The Shadows. E esse CD aqui, In The Shadows, foi um dos primeiros que eu comprei na vida, no ano de 1993, né? Temos Motorhead, Bastards, um álbum muito bom do Motorhead. Aqui na época era um trio, né? Era um quarteto, não era mais um trio. Tinha o guitarrista Wurzel junto com o Phil Campbell, né? E já tem aqui na bateria o Mick D. É um disco muito bom do Motorhead, Bastards. Anthrax, Sound of White Noise, o primeiro disco do Anthrax com John Bush nos vocais, substituindo Joey Belladonna. Um disco que
É um grande disco, ele não foi tão bem recebido na época pelos fãs mais tradicionalistas do heavy metal, mas ele alcançou um público grande. A faixa Only tocava até na rádio, numa época ali em que você tinha um grunge, você tinha o Metallica depois do Black Album, mas de fato, né, o Anthrax com essa sonoridade, né, se modernizou. Um disco que hoje pode ser escutado como um clássico, de fato, um disco muito bom, embora, né, não agrade todos os fãs. Vamos lá, Grave Digger também voltou depois de um hiato em 1993 com esse álbum aqui, The Reaper, né, um álbum que resgata a sonoridade dos primeiros álbuns do Grave Digger. Gamma Ray, em 1993, lançava o seu, salvo engano, segundo álbum de estúdio, Insanity and Genius. Um álbum que eu gosto bastante, né? Ainda com Ralph Shippers no vocal. E tem faixas muito interessantes como Tribute to the Past, como a Last Before the Storm e a balada Heal Me. Então, um grande disco do Gamma Ray. Anos 90 também foi um momento em que algumas bandas que iniciaram como bandas de death metal começaram a explorar uma sonoridade meio doom, meio gótica. Temos nesse contexto, né, 3 lançamentos aqui bem interessantes e já clássicos: My Dying Bride, o segundo álbum, Torn Loose the Swamps, né, já tem essa sonoridade gothic doom, né, com os vocais ainda guturais. Temos o Catatonia Brave Murder Day, também lançado em 1993, nessa sonoridade. E um grande clássico de 93, Type O Negative Bloody Kisses, né, que popularizou o gothic metal com alguma influência de industrial, um som meio doom, bastante pesado, né. Uma faixa aqui, a Black Number One, se tornou um hit, né, tocada na rádio, na MTV, e a banda de fato fez uma grande popularidade, e hoje esse disco é um clássico do heavy metal. Depois a gente vai para alguns clássicos inovadores do metal extremo, como Hot Work do Carcass, que apresentou uma sonoridade diferente dos primeiros discos do Carcass, que eram death grind, né? E é um álbum considerado seminal, aquilo que veio ser chamado depois metal melódico, ainda que death metal melódico, ainda que aqui de fato nós temos um disco de metal extremo, né, com uma sonoridade interessante e diferente daquilo que de fato vai se desenvolver como o death metal melódico lá da Suécia. Temos um outro disco inovador do Sepultura, Chaos AD. Aqui o Sepultura começou a explorar aquela sonoridade moderna, né, com umas linhas de bateria meio tribais já, que vai aparecer também no Roots. E aqui nós temos uma certa influência do new metal da época, né? Mas aqui ainda um disco muito bem realizado, Sepultura com a formação clássica, Chaos AD, um clássico do heavy metal nacional e mundial. Continuando aqui, ainda no ano de 1993, mas antes, vamos lá. 1993 ainda trouxe álbuns muito interessantes no âmbito do death metal, como Morbid Angel Covenant, né? O terceiro álbum da banda, né? E é um clássico do death metal ali da, digamos, primeira onda do death metal, né? Os primeiros álbuns do Morbid Angel, banda seminal do death metal lá da Flórida, dos Estados Unidos. Bem, tivemos também a banda Death, né, a banda seminal do death metal, aqui trazendo uma sonoridade mais técnica, aquilo que depois seria chamado de technical death metal, tech death, o Individual Thought Patterns.
para mim, o melhor álbum desta banda do saudoso Chuck Schuldiner, Individual Fall Patterns. Por fim, um álbum também nessa linhagem do death metal técnico, que é o Spheres, do Pestilence, lançado em 1993, último álbum antes da banda passar aí por um hiato, né? E é um álbum que eu conheci mais recentemente, eu acho muito interessante, embora, né, o prog death não seja o meu estilo assim favorito, mas esse álbum merece aqui ser citado, né, já que eu trouxe 13 álbuns de 1993, um ano realmente bastante forte no heavy metal, né? Talvez se eu comparasse 94 com 84, 84 sairia ganhando. O que vocês acham? Me digam aí nos comentários se vocês concordam ou não comigo, e mencionem também outros álbuns que eu deixei de mencionar neste vídeo. Vamos lá, vamos para 2003. 2003 é um ano em que nós tivemos aí ainda grandes discos do heavy metal. Vamos começar com King Diamond, Puppet Master, lançado em 2003. Esse álbum aqui, o melhor deste álbum é a faixa título, que é uma das melhores da carreira do Rei dos Diamantes. Temos agora uma coisa mais assustadora, black metal, death black metal do Belphegor, aquela banda austríaca. E aqui nós temos Lucifer Incestus, com essa capa aqui bastante chamativa, né? Não sei se é o melhor álbum do Belphegor, mas sem dúvida é a melhor capa. Septic Flesh, uma banda grega que hoje faz aquilo que nós podemos chamar de Symphonic Death Metal, e aqui uma fase meio intermediária, né? A primeira fase da banda, mas ainda já explorando uma sonoridade bastante alternativa, Sumerian Demons, de 2003, né? Um álbum que eu tenho aqui e que muitos consideram o melhor da carreira desta banda. Vamos de Dimmu Borgir, essa sim uma banda sinfônica já, aqui com Death Cult Armageddon, e um dos grandes clássicos do Dimmu Borgir, embora aqui explorando uma sonoridade que muitos não curtem, mas eu gosto bastante. Essa é um dos grandes discos do Dimmu Borgir. E nós temos aqui Cradle of Filth, outra banda de black metal sinfônico, né? Depois talvez hoje seja melhor catalogada como, segundo as palavras do próprio Dani Filth, como uma banda de gothic metal extremo. Mas enfim, Damnation in a Day talvez seja o álbum mais sinfônico, mais épico, um álbum conceitual, um álbum com muita orquestração, corais e uma sonoridade interessante, embora um pouco exagerada, né? Damnation in a Day, do Cradle of Filth. Estamos em 2003 e essas duas bandas estavam no auge, né? E foi também o ano do último lançamento do Bathory, o Northland 2 do Bathory, do saudoso Corton, o segundo capítulo da jornada pelas geleiras nórdicas, um álbum clássico, né? Como todos os álbuns desta saudosa banda, desse projeto musical do Thomas Forsberg, finado, rest in peace, ele que faleceria, né, no ano seguinte, né, 2004. Então nós temos aqui Bathory, não poderia deixar de ser mencionado. Em 2003 nós tivemos The Antidote, do Moonspell, um álbum menos conhecido na sua carreira, talvez, para quem não acompanha tanto, e é um álbum muito bom. As duas primeiras faixas, In and Above Man e From Lowering Skies, são maravilhosas, embora a mais conhecida seja a terceira, Everything Invaded. Moonspell, outra banda aqui que estava começando, uma banda de uma sonoridade ali próxima do Moonspell, né? Uma coisa meio Doom Gothic,
melódico, uma banda da Finlândia, Swallow the Sun, primeiro disco, The Morning Never Came, uma das bandas que eu mais tenho escutado ultimamente, esse primeiro disco da banda, e é que no momento eu acho o melhor dessa banda, que no entanto ela não decaiu, ela manteve a média de lançar ótimos discos desde 2003 com The Morning Never Came. 2003 foi o ano de lançamento desse disco aqui, Anthems of Rebellion, quinto álbum do Arch Enemy, o segundo com a Angela Gossow nos vocais, e é aquele que eu considero o melhor, né? Porque tem os clássicos We Will Rise e Dead Eyes See No Future, um disco que eu gosto muito do Arch Enemy. E para terminar, 2003 foi o ano de lançamento do Dance of Death do Iron Maiden, que apesar de ter essa capa ridícula, é um álbum bastante interessante desta banda legendária. Vamos então para os últimos 10 álbuns desta lista, né, de 46 álbuns aí que eu tô passando para vocês em comemoração a esta data de aniversário. Então, tintim, um brinde para mim. Vamos lá, 2013, álbuns que estão completando 10 anos. Helllight, No God Above, No Devil Below, Funeral Doom. Eu fiquei caçando aqui um disco de Funeral Doom para citar nessa lista, então vai aqui, 2013, Helllight, banda paulistana, Funeral Doom, No God Above, No Devil Below. Uma banda alemã, Atrocity, Occult, lançado em 2013, uma banda que começou com death metal, depois foi para aquela onda de doom, gothic metal, andou fazendo umas experimentações folk, industrial, e voltou com esse álbum a uma sonoridade mais baseada no death metal mesmo, né? E depois desse álbum houve uma sequência, né, de álbuns com esse título Occult. Esse é o 1, depois vieram 2 e neste ano 2023 o 3. E eu ainda não ouvi esses álbuns. Bem, em 2013 nós tivemos o segundo álbum do Ghost, o Infestis Humano, um grande álbum do Ghost, e eu tenho aqui essa versão europeia que tem o título, né, Ghost BC, porque a banda estava enfrentando ali um processo com uma outra, pelo título, né, da banda, porque havia uma outra banda com o nome Ghost. E, enfim, depois a banda parece que venceu o processo e hoje tem o seu nome apenas Ghost, né? Mas aqui Ghost BC Infestus Human, um ótimo álbum. Trago aqui um disco de 2013 muito bom, de uma banda sueca de black metal, o Watain, ou Watain, The Wild Hunt, o álbum mais experimental, eu acho, desta banda, The Wild Hunt, que é um disco bastante experimental, com algumas faixas mais lentas e até melódicas, com alguns vocais limpos, né? E que o vocalista ele faz um vocal muito parecido com o Corton do Bathory no álbum Twilight of the Gods. E o próprio título The Wild Hunt, né, remete àquela pintura que está na capa do Blood, Fire, Death, né, que é uma pintura que tem esse título. E é um disco bastante interessante, também é uma aquisição mais recente da minha coleção, um disco que eu ainda estou explorando e entendendo, e ele já tem 10 anos. Agora uma banda clássica, Rotting Christ, Cataton Demonium, Cataton, Daimona e Altu. É um disco que muitos consideram um dos melhores aí dos últimos anos do Rotting Christ. Um disco com bastante influência folk, várias faixas aí com títulos em grego ou em outras línguas incomuns, digamos, para o gênero do heavy metal. Um álbum bem interessante e eu gosto bastante da faixa título e também da faixa Grandes Espíritos Diávolos. Muito
Muito bem. Falando em banda clássica, Motorhead Aftershock, penúltimo álbum da banda. E pra mim todos os álbuns do Motorhead são bons e são clássicos, e esse não é diferente. É um álbum muito bom da saudosa banda do Lemmy Kilmister. Um álbum que não é considerado tão bom de uma banda clássica, Super Collider do Megadeth. É um álbum que eu gosto especialmente das faixas Kingmaker, Burn, Off the Edge, The Blackest Crow e até mesmo do cover do Tin Lizzy, Cold Sweat. É um álbum que eu gosto, embora seja considerado um álbum meio genérico assim do Megadeth, lançado em 2013 também. Uma banda que eu não mencionei aqui e acho que nunca mencionei no meu canal, Amorphis. Um álbum de 2013 que eu gosto bastante, chamado Circle. Uma edição aqui especial com um DVD que tem um making off desse disco, que eu acho muito bom, e os últimos discos do Amorphis eu considero muito bons. É uma das bandas, né, que eu considero que estão fazendo som melhor agora do que no início de carreira. Bem, falar em carreira, o ano de 2013 conheceu o último álbum da carreira do Black Sabbath, chamado 13, lançado em 2013, né? O álbum que marcou também o retorno do Ozzy Osbourne aos vocais do Black Sabbath, e também o último álbum de estúdio que deu origem também a uma série de turnês que foram as turnês finais da lendária e seminal banda do heavy metal Black Sabbath. E por falar enfim, chegamos enfim ao último álbum mencionado, o 46º álbum deste vídeo, que tem fim no título, End of Disclosure, do Hypocrisy, um álbum de 2013 que eu gosto bastante, um dos melhores álbuns da carreira dessa banda de death metal da Suécia, né, a banda do Peter Tägtgren, né, um grande músico, produtor. O Hypocrisy End of Disclosure, um grande disco, recomendo para quem não conhece. E com esse álbum eu encerro então esse vídeo, que foi aí um vídeo em que eu tentei selecionar 46 álbuns que estão completando aniversário, 50, 40, 30, 20 ou 10 anos. E é isso, meus caros, até a próxima então, obrigado por acompanhar, se inscreva nesse canal, dê o seu like e até a próxima.